Bem, bom dia para você, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a programação do canal Viver Brasil. Mais uma vez, é uma alegria estar aqui. Meu nome é Gustavo César Oliveira e desde janeiro de 2022 que a gente está buscando levar uma programação cada vez mais qualificada para os nossos telespectadores e telespectadoras. O canal Viver Brasil é distribuído nos canais 9 e 527 HD da Claro Net, aqui em Belo Horizonte, mas também em Betim, em Contagem, em Nova Lima, em Sabará, em Juiz de Fora, em Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia e a cada uma das cidades que recebem o sinal da Claro, o nosso compromisso de estar levando conteúdos que possam ajudar na vida das pessoas de maneira geral. E neste momento, estou tendo a alegria de receber aqui o meu prezado Cleiton Xavier. O Cleiton, ele é vereador em Belo Horizonte. Na verdade, ele é reeleito no segundo mandato, dessa vez com 7.382 votos pelo MDB. E o objetivo aqui, meu caro Cleiton, primeiro, te dar boas-vindas. O objetivo é entender, conhecer um pouco, conhecer o que cada representante eleito de Belo Horizonte pensa da cidade, quer realmente mover a partir do seu mandato e quais são as principais demandas que ele enxerga para a nossa cidade. Então, prazer estar te recebendo, bem-vindo e a palavra é sua. Gustavo, bom dia para você, para todos os telespectadores, aqueles que têm acompanhado o canal Viver Brasil. É uma alegria, uma satisfação imensa estar aqui com você. Fiquei lisonjeado com o convite e bom falar da cidade onde nasci e onde o trabalho social que temos feito tem ganhado visibilidade. E falar um pouco disso, para mim, é motivo de muita alegria. O Cleiton Xavier é nascido e criado em Belo Horizonte. Eu sou do bairro União, na região nordeste de Belo Horizonte, ali próximo a Cristiano Machado, aquele complexo ali, um pouco à frente ali da Minas Shopping, Ourominas. Minas Shopping, Ourominas. E o Cleiton Xavier começou ainda pré-adolescente nas atividades políticas da região, fazendo trabalhos sociais, atendimentos ali, ainda como pré-adolescente. E isso foi ganhando corpo, de maneira que, quando ainda adolescente, começamos a militar numa associação denominada Atletas de Cristo. É uma associação que foi fundada em 1981, justamente no ano em que eu nasci. E tive o privilégio de ser o líder, o presidente dessa associação por mais de uma década, inserindo crianças e adolescentes nas mais variadas modalidades do esporte, como forma preventiva para que eles não ingressassem no crime. Hoje eu estou conciliando o mandato de vereador com a atividade policial. Eu sou investigador de Polícia Civil já há 15 anos e todo o trabalho que tenho desenvolvido também como policial civil tem como objetivo, além de garantir segurança pública para a população, orientar as famílias que têm, obviamente, os filhos, crianças e adolescentes, a estar inseridos em programas esportivos, em trabalhos sociais, para que eles não tenham precocemente as suas vidas ceifadas pelo crime, pelo tráfico de drogas. Então eu vejo o esporte como uma ferramenta de inserção desses jovens, um instrumento valiosíssimo de prevenção para que esses adolescentes tenham oportunidades e não venham ficar vulneráveis ao aliciamento do mundo do crime. Cleiton, para quem está nos assistindo, você já acabou de falar a sua idade, você nasceu em 1981. Eu queria que você falasse um pouco desse cronograma da atuação do Cleiton em Belo Horizonte, mas como é que foi esses primeiros movimentos? Na hora que você fala pré-adolescente, adolescente,
Quando que foi isso na sua vida que você começou a fazer ações, vamos falar, comunitárias, com o objetivo de propagar boas iniciativas ao seu redor? Quando é que você começou a se enxergar também como um instrumento de defesa daquele ambiente que você estava? Como é que foi esse caminho que foi aflorando aí na sua vida? Olha, com 10 anos de idade, eu ingressei numa igreja evangélica que, por sua vez, tinha muito trabalho social, envolvendo crianças, né, até 12 anos. E em meados de 10 anos de idade, dentro do bairro União, já inserido nos trabalhos sociais da igreja, eu também comecei a trabalhar politicamente as campanhas eleitorais que obviamente, estava diante de mim ali no bairro União. Eu tinha uma vizinha, saudosa Anásia, que era assessora parlamentar de um deputado. Então, todas as eleições, de 2 em 2 anos, ela movimentava uma pré-campanha, uma campanha eleitoral no bairro União. E aí, ajudando a dona Anásia, eu tomei gosto pela coisa. Como já fazia vários trabalhos sociais no bairro União, através até da igreja, quando eu me dei conta, eu já estava trabalhando politicamente, né? Então, assim, eu posso assegurar para todos os seus telespectadores, Gustavo, que já com 10 anos de idade eu estava inserido de alguma forma dentro de um contexto político. E aí você foi aprimorando isso, fazendo essas atividades dentro da igreja, na sua comunidade, até chegar 6 anos atrás, 5 anos atrás, quando você formalmente se candidata a vereador em Belo Horizonte. Como é que foi essa primeira eleição? Como é que foram esses primeiros passos até você se eleger vereador de Belo Horizonte, uma das cidades mais importantes que a gente tem no nosso país? Olha, Gustavo, a minha trajetória na política, e como candidato, se deu em 2014, quando eu fui candidato a deputado estadual pela primeira vez. Então, a minha primeira candidatura foi para deputado estadual. Eu fui votado em 163 municípios e obtive 7.172 votos naquela oportunidade. Depois eu fui candidato novamente em 2016 para vereador, fiquei suplente com 3.175 votos. Quando foi 2018, eu não saí candidato, eu fui coordenador do segmento religioso da campanha ao Senado, do então hoje senador Rodrigo Pacheco. 2020 eu vim candidato a segunda vez para vereador. Aí eu subi de 3.175 votos para 4.481, que possibilitou estar, então, vereador em Belo Horizonte pelo Partido da Mobilização Nacional. Quando foi 2022, eu vim candidato a deputado federal. E aí eu obtive nas urnas 10.670 votos. E quando agora da eleição municipal última, 2024, já pelo MDB, Movimento Democrático Brasileiro, eu obtive 7.382 votos. O nosso partido fez 2 vereadores, né? Ou uma vereadora e um vereador. E aí, essa é a minha experiência como candidato. Venho disputando eleições, então, desde 2014, Gustavo. Então tem uma história longa aí que já tem 11 anos que tem esse trajeto. Disputando como candidato. Perfeito. Então, antes da gente falar sobre o 2025, que está começando agora, e para que os nossos telespectadores que estão acompanhando entendam um pouquinho melhor sobre o Cleiton, como é que você retrata esse seu primeiro mandato? O que você entende que realmente fez a diferença? E a partir daí, eu queria que você falasse sobre os próximos 4 anos. Então, um retrato dos primeiros 4, quais foram as principais conquistas que você entende que o seu mandato conquistou, e a partir daí, você vai falar um pouco sobre o que você está esperando desses próximos anos. Gustavo, em 2020, quando nós estávamos no primeiro mandato, eu visualizava alguns problemas urgentes na cidade.
Eu vou falar de um que são os moradores em situação de rua. Nós instauramos na Câmara Municipal de Belo Horizonte uma comissão parlamentar de inquérito e nessa CPI eu fui o relator da CPI. O meu relatório, ele trouxe 250 páginas, onde eu trouxe o retrato do que a comissão apurou em campo, mas também, fugindo um pouco da atribuição de uma comissão parlamentar de inquérito, que é, na verdade, uma investigação, que pode ou não culminar em indiciamentos, eu trouxe como se fosse uma CPS, uma Comissão Parlamentar de Soluções, acerca desse problema crônico, grave, que não é peculiar de Belo Horizonte, toda grande capital está vivendo esse fenômeno das pessoas vivendo em situação de rua. E aí no relatório eu trouxe algumas implicações, vamos dizer assim, alguns pontos que nós poderíamos trazer para o município executar a fim de diminuir essa população. Por exemplo, dá alguns exemplos aqui para a gente sobre o que você acaba de falar. Eu acredito... São soluções, correto? Sim, que uma das soluções seria um trabalho multiprofissional, tratando individualmente cada morador em situação de rua. Porque hoje as políticas públicas que estão sendo imprimidas pelo Executivo na tratativa para essa população têm sido no contexto coletivo. Nós temos os centros POP, nós temos os abrigos que tratam o problema de forma coletiva e não individual. Em que ponto? Nós deveremos ter uma abordagem com multiprofissionais individualizado para cada morador, porque cada morador tem uma história. O que leva eles para a rua é multifatorial. Então tem um que é viciado em droga, tem outro que é viciado em álcool, tem um que está com problema familiar, cujos os laços de afeto familiar podem ser restaurados, outros não. Nós temos uma parcela dessa população que sofre com doença mental. Nós temos vários outros que estão com problema de ordem social no tocante a emprego, que estão desempregados e se tivesse oportunidade de emprego, certamente não estariam em situação de rua. Então, quando uma equipe multiprofissional trabalha o problema individual do morador em situação de rua, nós temos uma percepção ao longo do trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito de que esse número poderia diminuir. A Prefeitura falava de 5.300 moradores em situação de rua. O CadÚnico me dava um número de aproximadamente 11.000. E a UFMG, com as pesquisas que foram realizadas, nos trazia dados em torno de 17.000 moradores em situação de rua. 5, 11 e 20 praticamente. 5, 11 e 20. Então, na verdade, se é 5, se é 11 ou se é 17, independente do número de moradores em situação de rua, é um problema que tem incomodado todas as camadas da população de Belo Horizonte. Por quê? São seres humanos que estão em situações críticas, deploráveis, mas também que, de alguma forma, eles prejudicam, né, a maneira em como vivem no meio da população, os empreendedores, os comerciantes, com muita sujeira. Eu me recordo, por exemplo, que há 2 semanas, uma moradora aqui do bairro Serra, em Belo Horizonte, ela me mandou uma imagem em que ela foi surpreendida numa segunda-feira pela manhã com vários objetos e aparatos ali de 2 moradores em situação de rua na porta da loja dela. E ela não conseguiu abrir a loja dela por volta de 8 horas da manhã. Ela não conseguiu. E ela também tinha dificuldade de identificar quem onde ela poderia recorrer para que fosse removida as coisas que os moradores em situação de rua colocou na porta da loja dela, para que ela pudesse abrir o comércio dela, onde ela tem que pagar aluguel da loja, funcionário, etc. Então, é um problema crônico, grave, e o trabalho da CPI foi um trabalho de muita qualidade, e eu acredito que as investigações da comissão e o trabalho que nós apresentamos para a imprensa e que a imprensa divulgou amplamente, eu acredito que fez com que a população tivesse um pouquinho de esperança
de que nós pudéssemos orientar, indicar, requisitar o Executivo a implementação de algumas políticas um pouco diferentes daquelas que têm sido implementadas para a gente diminuir um pouco o problema. Então, dentre várias coisas que trabalhamos no primeiro mandato, eu gostaria de destacar esse trabalho como relator da CPI dos moradores em situação de rua. Pois é, mas eu vou aproveitar o que você acabou de falar, principalmente para quem está nos assistindo aqui agora e é um empreendedor ou uma empreendedora. Eu queria que você falasse qual foi a sua sugestão, qual foi a sua colocação para essa empreendedora da Serra que estava com vários moradores de rua na frente da loja dela, impedindo ela de trabalhar. Exato. O que você falou para ela fazer? O que o nosso empreendedor que está nos assistindo ali pode fazer numa situação dessa? Imediatamente fazer contato no 153 com a Guarda Municipal. A Guarda Municipal, ela não faz um trabalho de repressão. A Guarda Municipal, embora possa, mas a Guarda Municipal, ela tem um trabalho de prevenção, tanto é que ela está inserida dentro de uma secretaria que é Secretaria de Segurança e Prevenção, e aí a Guarda Municipal, ela tem uma orientação para que ela tome ali providências de chamar aquelas entidades que têm convênio com a Prefeitura para fazer a abordagem dos moradores naquela situação. Então, essa equipe vem, acionado pela Guarda Municipal, e essa equipe então remove os móveis, os pertences, né, que obviamente estejam ali obstruindo a entrada do comércio, e aí essa equipe encaminha esse morador em situação de rua, obviamente quando esse morador quer essa ajuda, seja para um abrigo, uma casa pop, seja, por exemplo, se essa moradora em situação de rua for uma moradora, um exemplo, que esteja grávida naquele momento, ela é encaminhada para uma casa de pessoas puérperas, né, ou de mulheres puérperas, aquelas que estão gestantes, que moram na rua. Então, assim, essa equipe que a guarda aciona, direciona esses moradores e tiram eles ali daquele local e remove também, não de forma definitiva, para destruir os pertences, porque há uma limitação imposta pelo STF que impede de que a Prefeitura destrua, vamos dizer, os pertences dos moradores em situação de rua, mas a guarda, ela dá direção para que a porta do comércio desse pagador de impostos seja desobstruída. Entendo que esse trabalho em relação aos moradores de rua é uma das bandeiras do seu mandato. Como é que você está enxergando agora os próximos 4 anos? Como é que você quer chegar daqui a 4 anos, no final do seu mandato, e enxergar as suas ações? Quais são os principais caminhos que você vai percorrer a partir da votação que você teve nos próximos anos? Olha, Gustavo, a população de Belo Horizonte mostrou nas urnas que com 7.382 votos, são 7.382 eleitores que chancelaram a nossa permanência na Câmara Municipal. Não só para ficar propondo projetos de leis, alguns até assim inúteis, do ponto de vista da não aplicabilidade deles na vida prática da população. Então, há uma expectativa dessa população em torno do meu nome. Agora, eu quero, nesse segundo mandato, fazer um trabalho muito mais de fiscalização do que de propositura de PLs ali no parlamento. Então, o que ocorre? Eu vejo alguns problemas seríssimos, graves, urgentes, que nós temos que discutir. Mobilidade, o nosso trânsito está muito caótico, a gente tem que criar alternativas, nós temos que trazer algumas soluções mais palpáveis para a população de baixa renda que mora em áreas de risco por causa das enchentes, que nós não podemos mais protelar esse problema. Nós temos a questão dos moradores em situação de rua, para darmos sequência nos trabalhos, para que a gente possa dar um pouquinho mais de tranquilidade para a população de Belo Horizonte. E, não menos importante, mas que eu vou imprimir muita força, é a questão da segurança pública em Belo Horizonte. Olha, Belo Horizonte, como uma capital tão importante como o Gustavo trouxe aqui na introdução, uma cidade com um orçamento bilionário, em torno de 25 bilhões de orçamento anual, uma cidade da importância que temos
para o cenário nacional, está figurando entre as 50 cidades mais perigosas do mundo por causa da violência. É o furto, é o roubo, é a extorsão e outras modalidades criminosas. Eu sei que o fenômeno criminal cresceu muito em todo o mundo, em todo o Brasil, mas Belo Horizonte tem capacidade para trazer mais segurança para a sua população. Então, como profissional de segurança pública, eu tenho trabalhado muito próximo da Secretaria de Segurança e Prevenção. Eu tenho orientado muito os nossos guardas municipais, que fazem um trabalho auxiliar ao trabalho da Polícia Militar, e como profissional da segurança pública, eu vejo com muita preocupação essa questão da segurança na nossa cidade. Então, estou trabalhando no parlamento para que a gente possa discutir projetos que possam trazer mais segurança. E, com certeza, a população de Belo Horizonte pode esperar do Cleiton Xavier um fiscal de políticas públicas eficientes. Eu entendo que a máquina pública custa muito alto e, se a população de Belo Horizonte confiou mais um mandato ao Cleiton Xavier, pode esperar um vereador eficiente e que fiscaliza o dinheiro público e essas políticas que eu coloquei como prioritárias nesse segundo mandato. Nessa largada de 2025, a gente está tendo, obviamente, uma situação atípica, onde o prefeito eleito está passando por um momento extremamente específico em relação à sua saúde, e o vice-prefeito está ali numa situação muito complicada também, que ele não pode se posicionar, porque tem que esperar o Fuad, obviamente, e ao mesmo tempo a cidade fica ali meio que sem uma decisão definitiva. Como é que isso está na Câmara? Como é que esse momento está sendo percebido? A coisa está conseguindo ser resolvida no dia a dia? O trabalho está acontecendo? Por sorte também isso aconteceu logo nesse início de janeiro. A Câmara também estava fechada, agora eu sei que já se abriram os trabalhos. Como é que está esse momento? Gustavo, essa legislatura começou muito atípica, de fato. E eu tenho percebido que o prefeito interino Álvaro Damião, ele tem demonstrado uma capacidade incrível nesses primeiros 30 dias em que ele está à frente da prefeitura de forma interina. E numa situação muito desconfortável dele. Exatamente. Como pessoa, como representante, ele está ali. Como é que ele faz? Não é? Exatamente. Eu acredito, por exemplo, legalmente, o prefeito interino, ele tem todas as prerrogativas do cargo como se prefeito titular fosse. Mas ele, por questão até de lealdade, de amizade pelo prefeito eleito, prefeito Fuad, e pela condição que se encontra o prefeito, ele tem sido comedido e tem usado de muita sabedoria. Agora, uma pergunta que eu, como representante da população, faço é o seguinte: nós já tivemos 3 licenças renovadas. Tivemos uma de 15, renovada por mais 15, e agora mais uma renovação de 15. E até quando nós viveremos em Belo Horizonte com essa situação onde lá na prefeitura tudo é interino? O secretário de governo é interino, o prefeito é interino, outros cargos importantes da prefeitura está exercendo de forma interina. Até quando isso vai acontecer? Olha, eu acredito que a cidade, ela perde sim, em alguns aspectos. Você me perguntou como que isso está lá na Câmara. Com os colegas que eu conversei, há um sentimento muito apreensivo por parte dos vereadores, porque algumas coisas a gente tem dificuldade de avançar. Porque o prefeito interino, de fato, respeitando o prefeito eleito, ele não tem tomado algumas medidas que são necessárias que ele venha tomar. E ele vem aguardando isso. Então, eu creio que nos próximos dias, a nossa oração é que Deus estabeleça a saúde do prefeito Fuad, para que ele possa voltar ao convívio familiar, para que ele possa desfrutar da família. E só depois do boletim médico final, quando ele receber alta para a sua família, para a sua casa, melhor dizendo, é que nós teríamos condições de avaliar se ele de fato
continue como prefeito ou se ele renuncia. Porque eu tenho percebido, pelo que eu tenho conversado e até mesmo me informado acerca dos boletins médicos, que dificilmente ele teria capacidade física para poder continuar o mandato como prefeito de Belo Horizonte, que tem desafios muito, vamos dizer assim, gigantes para serem vencidos e que a população não pode esperar mais. Então, eu acredito que isso é uma opinião do Cleiton Xavier, que após receber alta para retornar ao convívio familiar, que o prefeito deva, na minha visão, renunciar ao mandato. Porque eu acredito que ele não consiga reunir força física para poder ir. Eram 9, agora são 10 regiões de Belo Horizonte, que é essa divisão administrativa da cidade para a governabilidade, né? Então essas regiões geográficas agora já não são 9, são 10, e um prefeito precisa, sobretudo, de vigor físico, para não ficar só atrás do ar-condicionado no seu gabinete, mas para ir lá na ponta, onde a população está, para ver de perto as soluções dos problemas. Eu sei que ele conta com uma equipe muito qualificada, com o seu primeiro e segundo escalão de pessoas muito qualificadas, mas é necessário que o próprio prefeito tenha ali um percentual do seu tempo e das suas possibilidades para ir aonde o problema está. Cleiton Xavier, está claro. Eu queria que você finalizasse aqui essa nossa primeira conversa. Espero que a gente tenha outras aqui no canal Viver Brasil. Eu queria que você finalizasse falando de 2 ou 3 pontos polêmicos que estão aí no vigor do dia e que eu acho que são interessantes você, como um representante de Belo Horizonte, opinar também. Eu queria que você falasse sobre a questão do Carlos Prates se transformando em um novo bairro de Belo Horizonte, a questão da Praça 7, com esse projeto aí de ser a Times Square da cidade de Belo Horizonte. Em princípio são esses dois, e aí depois da sua resposta a gente finaliza, e eu acho que com este momento que a gente está tendo aqui com o Cleiton, a gente tem mais uma impressão, mais um retrato do que a gente pode esperar de comportamento, de posições na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Fala sobre esses 2 pontos aí pra gente. O primeiro, o antigo aeroporto, né, Carlos Prates, aquela área é uma área muito grande, mas que eu, juntamente com outros colegas vereadores, nós fizemos de tudo para que ali não fosse implementado o que o governo FUAD está trabalhando para implementar. Ali não cabe um novo bairro, porque já é uma região muito condensada, já é uma região difícil, e ali, por falta de equipamentos públicos, vai trazer problemas, impactos em todas as áreas, sobretudo trânsito. Ali não tem capacidade para admissão de 3.000 moradias, 4.000 moradias, como tem se falado. Então eu sou totalmente contra um novo bairro ali no espaço do antigo aeroporto Carlos Prates. Eu trabalhei muito, junto com alguns moradores lá, para que ali fosse uma área, um parque, ao invés de moradias. A nossa cidade é carente de espaços públicos de qualidade, e eu digo mais, eu trabalhei com outros vereadores, colegas vereadores, para que ali continuasse sendo aeroporto, porque nós não teremos mais aquela capacidade que tínhamos de escola de aviação, e agora os nossos jovens que gostaria de entrar para a parte da aviação, etc., vai ter que ir lá para Pará de Minas ou outras cidades, porque Belo Horizonte não tem mais essas escolas. E você me pergunta sobre a Praça 7. Olha, Belo Horizonte tem uma capacidade incrível de desenvolvimento econômico. Agora, o que está acontecendo? Por falta de políticas públicas que visem o desenvolvimento tecnológico e moderno, os grandes empreendedores estão saindo de Belo Horizonte e estão indo para Nova Lima, Lagoa Santa, para as cidades da região metropolitana e do colar metropolitano. E a nossa cidade, que tem uma capacidade do desenvolvimento econômico, está muito atrás
de diversas outras capitais do país. Então, eu sou totalmente a favor de que o nosso centro de Belo Horizonte seja amplamente moderno em todos os aspectos, seja com painéis, seja com arquiteturas de modelos de outras capitais que possa atrair. A minha visão é essa, atrair desenvolvimento econômico para que os nossos jovens não tenham que sair de Belo Horizonte para procurar uma melhor condição de vida em outras cidades ou até fora do país. Então, assim, tudo o que for para trazer tecnologia, modernidade, revitalização, para a gente mudar a cara do centro da nossa capital, sobretudo da Praça 7, a população de Belo Horizonte pode contar comigo. Você, como pastor, para finalizar a nossa conversa, vou fazer a pergunta. O que você acha desse caldeirão que Belo Horizonte se transforma no carnaval? Olha, todos têm direito, né, de professar sua fé. Eu sou cristão desde a tenra idade, desde 10 anos de idade, e não pelo fato de ser pastor. Eu sou a favor de que uma cidade do tamanho de Belo Horizonte tenha, obviamente, as suas festas, sobretudo do calendário nacional, e o carnaval está inserido nelas. Eu me recordo que nos últimos eventos em Belo Horizonte nós tivemos um dos maiores carnavais do país, com um crescimento econômico muito grande, com uma capacidade de dinheiro circulando, trazendo crescimento para a cidade, e isso é o mais importante. O que eu não gosto no carnaval, e nunca fiquei em cima do muro, é da baderna e da desordem, que alguns insistem em não curtir a festa para poder trazer diversos comportamentos que são reprovados na nossa sociedade. Dentre eles, inserir crianças e adolescentes em atos sexuais, banalizando e desrespeitando até mesmo o estatuto da criança e do adolescente. Então, quando eu vejo crianças na folia, mas tendo contato físico, e ainda que não sejam o coito, a conjunção carnal, que isso seria uma coisa de trazer toda a força de segurança para cima desses comportamentos, mas os atos libidinosos, ou permitir com que essas crianças estejam nesses ambientes. Isso também pode configurar o estupro de vulnerável, o artigo 217A do Código Penal, e também infringir alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, isso é o que mais me preocupa. Agora, a festa é lícita, é legal, independente do meu posicionamento cristão, eu sou de acordo de que a cidade tenha o carnaval. Todos os projetos de lei na Câmara Municipal que versou sobre o carnaval teve o meu voto de aprovação. O que eu não gosto é da desordem e da libertinagem com que alguns se comportam nesse período. O que é difícil segurar essa criançada e essa turma adolescente que está cada dia mais ativa. Mas, enfim, torcer para que o carnaval seja um espetáculo da melhor maneira possível. Agradecer a sua presença aqui no canal Viver Brasil, pelo seu tempo e pela sua disposição em falar um pouco com as pessoas sobre a sua trajetória, como é que você enxerga esse seu mandato, como é que você está enxergando os próximos anos de Belo Horizonte. Uma alegria ter te recebido aqui, te agradeço muito e a porta está aberta para sempre que puder voltar. Obrigado. Eu que te agradeço. Valeu, Tudo de bom, Gustavo. Boa sorte. E a gente fica aqui com mais esse conteúdo do canal Viver Brasil, Vereadores 2025, entrevistando cada um dos parlamentares que foram eleitos em 2024 e começaram o seu mandato no dia 1º de janeiro de 2025. Muito obrigado a você e até o próximo.